Vamos discutir um caso clínico hoje? A gente sempre faz conteúdos interativos aqui para vocês, a gente posta o nosso podcast, mas eu queria discutir um caso clínico específico para vocês, com vocês, sobre reoperação. Uma paciente que chegou para mim já com 9 cirurgias prévias. Acho que é um caso bastante emblemático para mim. Eu acho que é interessante a gente discutir, entender o que aconteceu e o que levou a tantas cirurgias, se poderia ou não ter sido evitado e como que a gente conduziu esse caso tão complexo. Chegou para mim uma paciente com 39 anos. 39 anos, 2 filhos, 2 partos cesáreas, sem novos desejos reprodutivos, com um histórico de endometriose complexo, avançado, com 9 cirurgias prévias. Dentre essas 9 cirurgias, 2 laparotomias e 7 laparoscopias. E como que tudo começou? Por que ela, apesar de tudo isso, chegou aqui para mim? Ela chegou por dor. Uma persistência de dor muito grande, uma dor principalmente em pelve e a região lombar, irradiando para glúteo e face posterior de coxa esquerdas, e que estava afetando demais a qualidade de vida dela, e ela já estava perseguindo, melhor dizendo, esse tratamento adequado há muito tempo, né? Não à toa ela já havia feito tantos procedimentos cirúrgicos. Tudo começou 12 anos antes dela vir passar comigo, né? Ela já apresentava um quadro de uma dor bastante importante, uma cólica menstrual importante, dor no ato sexual, foi pesquisar e conseguiu descobrir a endometriose. E ela, entre aspas, teve uma sorte porque ela conseguiu descobrir essa endometriose de uma maneira não tão difícil. A endometriose não impactou na chance dela ser mãe, né? Ela conseguiu ter 2 filhos antes da descoberta da endometriose. Mas ela sempre teve essas dores, meio que deixava de lado, meio que menosprezava, e aos poucos essas dores foram se tornando mais intensas e ela foi atrás de descobrir o que tinha acontecido, e até que ela chegou a esse diagnóstico de endometriose. Bom, ela foi operada inicialmente por uma outra equipe, ela tinha uma endometriose intestinal, e uma endometriose, pela descrição, no compartimento lateral à direita. Ela chegou para mim com dor à esquerda, vocês lembram? Mas o quadro inicial da primeira cirurgia, ela tinha uma endometriose provavelmente acometendo o compartimento lateral direito, e ela teve uma lesão vascular nessa primeira cirurgia, inadvertida. Poderia ocorrer com qualquer pessoa, né? Complicações são inerentes a procedimentos cirúrgicos. O mais importante foi feito. O colega conseguiu corrigir a complicação, ele teve que fazer uma laparotomia, ele conseguiu corrigir aquela lesão vascular, mas isso provavelmente impactou num tratamento incompleto nessa primeira cirurgia. Então a gente começou aí com 1/2 cirurgias, né? Uma laparoscopia com a ressecção da endometriose intestinal, e uma laparotomia para correção dessa lesão vascular que ela teve. Ela evoluiu bem, mas ela persistia com dor. Então ela foi submetida a um novo procedimento cirúrgico 1 ano e meio depois. Aparentemente com uma ressecção completa das lesões, pelo menos no descrito, né, no que foi relatado. Eu não consegui ver os vídeos cirúrgicos prévios dessa paciente, mas ela persistia com dor e, infelizmente, ela teve uma fístula no intestinal, aproximadamente 12 dias após essa nova intervenção. Então, ela teve que ser novamente operada, foi feita uma estomia de proteção, foi tirada da urgência, e depois de alguns meses foi reconstruído o trânsito intestinal dessa paciente. Essa paciente persistia com dor, mudou de equipe cirúrgica, foi procurar uma nova intervenção. Pelos exames que foram feitos na época, tinha ainda doença intestinal,
tinha ainda doença parametrial e foi novamente abordado. E o que acontece, eu não vou contar caso por caso das cirurgias, até porque eu não estive presente em todas as cirurgias, eu sei dos relatos que ela trouxe, mas é que ela teve mais abordagens, mais complicações e mais doença remanescente, mais cirurgias incompletas. Quando chegou para mim, foi um caso bastante emblemático, a nossa equipe inteira de prontidão, montamos uma equipe multidisciplinar, cirurgião do aparelho digestivo, urologista, profissional de dor, enfim, todos para poder realizarmos aquela cirurgia o mais completo possível. Era uma paciente que já não tinha desejo reprodutivo, né, como eu falei no começo para vocês, já com 2 filhos, e que a gente fez a ressecção completa da doença. Mas, para vocês terem ideia, quando eu entrei com a câmera, eu não tinha espaço para fazer as outras punções. Eu tinha uma quantidade absurda de aderências por causa das diversas manipulações cirúrgicas prévias, e a gente tinha muita aderência das alças intestinais, do epíplon, tudo com a parede abdominal. Eu fiquei quase 1 hora somente com a câmera, sem punções auxiliares, tentando soltar a aderência e criar espaço para eu poder fazer as demais punções. No final, essa paciente, a gente teve que fazer uma nova ressecção segmentar no intestino, englobando a ressecção prévia. A gente teve muito cuidado na dissecção dos vasos, justamente por causa desse acidente prévio que havia ocorrido na primeira cirurgia dela. No lado esquerdo foi necessário cortar o ureter e reimplantá-lo para poder fazer a ressecção completa. E nós optamos por fazer uma esterectomia. Essa cirurgia já tem mais de 5 anos. Essa paciente não teve recidiva nem da dor, nem da doença. E mostra que quando a gente faz cirurgias complexas, a gente tem que estar habilitado a resolver esses problemas, esses casos mais difíceis. O nosso ego gosta de resolver esses casos. Mas quando você está lá no meio do furacão, você preferiria um casinho simples, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente consegue resolver um caso complexo como este, devolver qualidade de vida para a paciente, conseguir efetivamente dar uma cura, né, mais de 5 anos sem recidiva de doença ou de sintomas, a gente pode praticamente considerar a cura dessa paciente, é algo extremamente satisfatório. Então, quando a gente fala em endometriose, a gente, sem dúvida alguma, a gente precisa falar de equipes especializadas, né? Então, procure uma equipe especializada com grande experiência sobre o assunto, que isso é fundamental no decorrer da sua história. Se você gostou, se você se identificou, curta aqui nosso conteúdo, compartilhe.